de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Pergunta da TV Chico Xavier. Por que ocorre de termos sonhos recorrentes? Será que tem aí algum conselho que precisamos entender? Olha, às vezes nós visitamos um mundo espiritual no sono e não terminamos na visita, digamos assim, toda aquela instrução que precisávamos. Aí, num outro dia, ou num outro momento, nós voltamos àqueles lugares para vislumbrar novamente aquilo que nós precisávamos entender e não havíamos entendido. Só que é preciso diferenciar uma coisa muito importante. O sono físico é diferente da migração do espírito pós o sono físico. Ou seja, o espírito vê naturalmente, espiritualmente no sonho, tem uma visibilidade. Quando ele volta ao corpo físico, ele tem uma dificuldade muito grande de colocar, sintonizar aquele sonho com a realidade do seu espírito. E para que ele faça isso muito bem feito, ele deve usar uma técnica que ele aprende com o decorrer do tempo. Quando ele sonhar e ao acordar, ele deve ter na sua cabeceira, próximo, uma folha com uma caneta e deve registrar rapidamente aquilo que a sua mente guarda. E assim, na ocorrência dos próximos sonhos, a mesma coisa. Ele vai notar, às vezes, que um sonho não compreendido se encaixa no terceiro ou quarto sonho 2 dias depois. Isto é uma técnica que mostra, naturalmente, a diferenciação entre o que se viu no mundo espiritual e o que conseguiu fazer de registro para o corpo físico. O sonho é uma viagem espiritual. Podem crer que o espírito não fica dormindo junto do corpo. O espírito é energia. O corpo adormece, precisa se restaurar, mas o espírito prossegue, porque o espírito não vai ficar dormindo. Ele, com seu anjo da guarda e com espíritos benfeitores, é levado a regiões onde trabalha espiritualmente. Eu vou dizer algo para vocês que é muito importante. Eu conheço irmãos, e já vi isto mais de uma vez, que trabalham na Terra e, quando dormem, trabalham no mundo espiritual. Então, a pergunta é feita assim: você está reencarnado na Terra, trabalha lá na sua atividade, você veio no mundo espiritual e trabalha aqui? Sim, sim, eu trabalho aqui. Eu pedi para trabalhar. Então, ele vai a colônias, ele trabalha nos hospitais, ele ampara doentes, ele faz visitas a lares espirituais de seres sofredores, ele visita irmãos em regiões que seja possível dele contribuir, porque ele ainda está ligado ao corpo físico, ele não pode ir para lugares sem que tenha a permissão e sem que tenha a vigilância de entidades protetoras, porque ele ainda está ligado ao corpo físico, ele não pode andar sozinho, porque se ele for, por exemplo, atacado por falanges de salteadores espirituais, ele vai ser numa situação muito dificultosa, porque ele está preso ao corpo e não terá a proteção devida. Então, ele, quando faz isto, ele faz com a permissão, com a proteção e com a vigília de entidades superiores. Eu, inclusive, conheço um espírito que reencarnou, está reencarnado, e que está cursando uma universidade no mundo espiritual. Veja bem, se eu digo isso para alguém dos chamados incrédulos, mas veja bem, que desatino é esse? Que fantasia é essa só? Meus irmãos, barramos sempre no limite da ignorância. É que este companheiro é um companheiro bastante evoluído e, como mérito de sua evolução, ele reencarna na Terra, trabalha pelo seu progresso, trabalha pelo progresso dos seus irmãos, e lhe é permitido adquirir conhecimentos, porque ele, espírito, quer continuar evoluindo no mundo espiritual, onde ele
se inscreveu em universidades de aprendizado, unidades de aprendizado, como se atende espiritualmente, quais são os outros mundos, viagens interplanetárias. Pelo seu mérito, é possível fazer. Então, eu quero dizer para vocês que o que parece ser um mundo fantasioso é um mundo real. Quando, em 1950, apareceu a série do Flash Gordon, aquela criatura que começou em 1950 a projetar aeronaves que viajavam no sistema solar, era considerado uma fantasia inacreditável. E aquilo não seria possível. E hoje é o que se vê. Quando alguém fez a viagem ao centro da Terra, era impossível como viajar para o centro da Terra. Todos imaginavam que a Terra teria rocha e teria rios. Ninguém imaginava que nós teríamos a crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo, o núcleo interno. E vai a uma distância de hoje chegar ao final do núcleo interno 11 mil quilômetros. Sabe o que é isso? 11 mil quilômetros. 11 multiplicado por 1000. É um mundo pequeno? Sem dúvida. Se olharmos o universo, é um grão de areia. Mas veja bem, tenha cautela, tenha prudência, porque esse grão de areia é para nós o universo também. Se olharmos para cima, temos 8 mil quilômetros de camada atmosférica. Se olharmos para baixo, temos 11 mil de estruturas diferenciadas, mostrando ainda que o nosso conhecimento científico se aprimora, mas de nada valerá só conhecer se nós não encontrarmos o elo. Os grandes cientistas da psicanálise, os grandes cientistas do entendimento da filosofia, os grandes cientistas da medicina, da engenharia, da matemática, da tecnologia e da eletrônica. Descobrem fantásticas estruturas modernas, mas enquanto eles não compreenderem que o elo indivisível de tudo isso é a figura divina, enquanto eles não encontrarem Deus em todas essas estruturas, eles tatearão como um cego na direção do futuro. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.